Kim So-hyun rompe o silêncio pela primeira vez e fala em uma coletiva de imprensa. Olá, dorameiras e dorameiros, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Leti e você está no Let's Doramas. Antes de começar mais um capítulo desse dorama, e agora finalmente, né, o ator se pronunciou, né, não era bem o que a gente estava esperando, mas enfim, a gente já vai conversar sobre isso. Eu quero pedir algumas coisinhas pra vocês. Bom, a primeira é pra você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, tá? A inscrição de vocês é muito importante. Tá saindo vídeo praticamente todos os dias. Tem uma playlist só sobre esse caso, né? O ator agora finalmente deu as caras, falou, né, o que tá acontecendo, né? Enfim, a gente já vai entrar nesse assunto, mas também não se esqueça, tá? De compartilhar o vídeo pra chegar pra mais pessoas, tá bom? E a outra coisa que eu quero falar aqui pra vocês, pessoal, que eu sou apenas um portal de notícias, eu apenas estou falando pra vocês o que tá acontecendo no mundo dos doramas, tá? Porque ele é um ator, esse é um canal de doramas, tá? Não é só voltado pra notícias do que sai de dorama, entendeu? E sim pro que acontece com as atrizes, com os atores. Eu apenas estou divulgando, tá? Eu recebi mensagens de gente falando, ai, mas se ele cometer suicídio, a culpa é sua. Não, gente, a culpa não é minha, porque nenhum começo do vídeo ou final do vídeo eu falo pra vocês e xingar o ator e ofender o ator, entendeu? Tem gente que tá do lado dele, tem gente que não tá, e é como eu sempre falo, não é pra ir ofender ninguém, não é pra ir xingar ninguém, entendeu? Eu tô aqui apenas pra falar o que a empresa dele falou, ou o que a família alegou, tipo assim, gente, não tô falando nada além do que está saindo, eu não estou ouvindo aqui nenhum vídeo meu, você vai vir aqui eu apontando o dedo na cara dele e acusando ele das coisas que supostamente ele fez, mesmo ele alegando que não fez nada disso, tá bom? A família mostrando prints, ele falando que os prints são falsos, enfim, nenhum momento, nenhum vídeo você vai me ver apontando o dedo na cara dele aqui, falando de fato que ele é culpado, tá? Eu apenas estou trazendo a notícia. Se você é o tipo de pessoa que tá indo lá xingar ele, ofender ele, defender ele, enfim, o que for, aí o problema já é seu. No meu caso, eu apenas estou divulgando a notícia, tá bom? Então deixar isso muito claro, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O ator se pronunciou, de fato, né? Na real, ele apareceu depois de toda essa polêmica e ele fez nessa segunda-feira uma coletiva de imprensa sobre o que estava acontecendo, né? Ele estava bastante abalado, como a gente consegue ver ali nos vídeos. E nesse vídeo aqui eu vou trazer alguns pontos de que ele falou ali na entrevista, né? Algumas coisas mais importantes ali, né, que é sobre esse assunto. Ele não falou do caso todo desde o começo, mas sim dos últimos prints, né, que a família alegou ali, né, que foi passado por perícia e falou que os prints eram de 2016, mas ele negou, né, enfim, a gente já vai entrar nesse assunto, vamos por parte pra gente não se perder, tá bom? Então, a gente já começa ali pela empresa do ator, né, a Gold Medalist, falando, né, sobre que não é pra ninguém, nenhum dos repórteres, fazer nenhum tipo de pergunta, que apenas o ator vai falar ali, né, o que ele fez, a coletiva dele ali, ele vai apenas falar, né, na imprensa, o lado dele da história, mas que ele não vai responder nenhum repórter, ninguém que perguntar nada, e de fato ele não responde. E como eu falei, gente, o que ele fala nessa coletiva foi do que aconteceu, né, nas últimas semanas, que a família, né, da Saeron, eles foi lá e postou aqueles prints que supostamente seriam de 2016, que a família alegou que foi passada por perícia, e enfim, ele fala mais sobre esse assunto, ele não volta muito ali em questão do passado, né, das outras coisas que aconteceu, ele foca mais no que aconteceu na última coletiva de imprensa. E como eu falei, pessoal, o ator alegou que as mensagens, né, de texto foram todas adulteradas, e que ele já mandou para a perícia as mensagens que ele tinha no KakaoTalk, né, que são lá o aplicativo que eles usam, o nosso é o WhatsApp, mas eles usam o KakaoTalk, né, e ele disse que já mandou as mensagens mais relevantes para a perícia e comprovar que essas mensagens eram de 2018 e 2019, que no caso a atriz já era maior de idade. Ele também alega que ele namorou a atriz, né,
durante um ano, e ele também continua afirmando que ele namorou com ela quando ela já era maior de idade, que ela não era menor de idade. Então, de 2018 para 2019. E ele também alega que depois que eles terminaram, né, o relacionamento, ele não teve mais nenhum vínculo com ela, ele não falou mais, ele não a procurou mais, enfim, eles não tiveram mais contatos. E ele continua afirmando que quando eles se relacionaram, ela já era maior de idade, né, que no caso foi 2018 ou 2019, ela já tinha 18 para 19 anos. E em questão das mensagens que ela teria enviado para ele, né, pedindo ali ajuda pelo fato dela ter que pagar, né, os 700 milhões de wons para a empresa dele, ele diz que como ele não tinha mais esse vínculo com ela, como ele não conversava mais com ela, foi um dos motivos dele não ter respondido a mensagem dela. Enfim, foi isso que ele disse, né, que, enfim, mas se ela tava lá mandando mensagem, acho que não custava ter respondido, mas ele disse que não tinha mais nenhuma ligação com ela e que ele não queria mais contato com ela, então isso seria um dos motivos dele literalmente não responder mais ela, né, pelo fato deles terem terminado. Em nenhum momento também ele fala se eles terminaram bem, se terminaram mal, enfim. E em 2024, quando ele negou, né, a empresa dele, a Gold Medalist, negou o relacionamento após a atriz postar ali durante uns 5 minutinhos no seu Instagram a foto dos dois juntos, ele disse que negou ali o relacionamento porque isso poderia prejudicar não só a imagem dele, mas como do dorama que ele estava fazendo, que é Rainha das Lágrimas, e ele diz que como celebridade, como Kim So-hyun, ele se preocupou com a galera do elenco, com todo mundo, né, o pessoal que estava ali por trás de tudo isso, então ele alega que foi um dos motivos dele ter negado esse relacionamento, e ele também afirma que se ele pudesse voltar atrás lá em 2024, ele continuaria negando o relacionamento, porque a celebridade dentro dele fala mais alto, né, que tipo, tem o Kim So-hyun pessoal e tem o Kim So-hyun celebridade, e ele disse que naquele momento a celebridade falou mais alto pela carreira dele, né, para não prejudicar a imagem dele, por isso que ele pediu para que a empresa negasse o relacionamento. O So-hyun também afirmou que está processando, né, a família da Sairon com 15 bilhões de wons, que isso mais ou menos ali dá uns 40 milhões de reais, tipo, é muito dinheiro, gente. Eu acho que a família da Sairon não vai ter esse dinheiro para pagar, porque assim, se ela não tinha, né, os 700 milhões de wons para pagar, né, ela já estava naquela dificuldade, imagina a família conseguir pagar esses 40 milhões aí de reais, é muito dinheiro. Ele também alega que do fato dele estar processando a família da Sairon seria um dos motivos dele não responder à coletiva de imprensa, né, o pessoal que estava ali, né, os repórteres que estavam ali, porque isso poderia prejudicar em alguma coisa no processo. E uma coisa que vocês podem perceber se vocês forem atrás, né, pesquisar sobre o que ele falou ali, apesar de estar todo em coreano, que ele nunca, nenhum momento, desde o começo da coletiva até o final, nenhum momento ele se pronuncia, né, o nome da Kim Sairon, ele pronuncia como falecida, tá? Ele não cita o nome dela em nenhum momento. E durante ali no meio pro final da coletiva ele chorou bastante, né? Ele tá bastante abalado com tudo que tá acontecendo, porque isso não tá só prejudicando ele, né, mas tá prejudicando a carreira dele, a família dele, né, os amigos, as pessoas ao redor dele, né, até mesmo os fãs estão muito abalados com tudo que tá acontecendo. E se você tá gostando de acompanhar esse caso, você acha que já tem que dar um basta nesse fim, não se esquece aqui, gente, de deixar o seu like, tá? Me ajuda bastante vocês deixando o like, compartilhando para que chegue em mais pessoas que estão perdidas nesse caso. Tem uma playlist, como eu falei para vocês, só sobre esse assunto, tá? Para vocês não ficarem perdidos, tá? Desde o primeiro até agora da coletiva dele. Eu tô diminuindo um pouco mais esse assunto, né? De falar, mas de fato, o meu perfil aqui, gente, tá dividido. Tem gente pedindo para continuar falando e tem gente pedindo para não falar. Então, assim, uma vez ou outra eu estou soltando coisas diferentes aqui para vocês, tá bom? E quando é sobre algo muito grande, como foi a coletiva dele, né, dele se pronunciar nessa segunda-feira, eu tô vindo aqui trazer para vocês, porque é algo, né, sobre mais o assunto, mas coisas pequenas ali eu não estou trazendo muito, tá bom? Vale lembrar que foram os fãs que pediram essa coletiva de imprensa pro ator, mas ele praticamente só leu, gente. Eu acho que se ele tivesse ali só falado, né, só soltado uma nota, eu acho que não ia fazer muita diferença, porque deixou muita coisa no ar, né, muita coisa ficou no
no ar. Por quê? A família da Kim Sae-ron, eles alegam que o Kim So-hyun e a Sae-ron namoraram durante 6 anos. E a empresa Gold Medalist anunciou que eles namoraram durante 2 anos. E aí o So-hyun, ele veio a público e disse que namoraram 1 ano. Então, tipo assim, qual que é, entendeu? Quanto tempo eles realmente namoraram? Tipo assim, o So-hyun, ele alegou pra empresa que foi 2 anos, a família alega que foi 6 anos, e agora na coletiva ele fala que foi só 1 ano, tipo, decide, meu filho, você não sabe ali contar, entendeu? Quanto tempo de fato foi? Então deixou algumas coisas no ar. Muita gente fez ali perguntas pra ele, mas ele não respondia. Ele também pediu desculpas para todo mundo, né, que tá se sentindo mal, tá se sentindo ofendido com tudo que tá acontecendo, e ele disse que também está péssimo pelo fato da falecida não poder descansar em paz. Né, de estar envolvendo ela não está aqui para se defender, como eu já falei, não adianta você atacar ela, atacar a família, atacar o ator, entendeu, gente? Vamos deixar a justiça e a família resolver esse assunto. Em questão dele ter demorado para fazer essa coletiva de imprensa, ele alegou que estava com medo do julgamento, que ele estava realmente se sentindo muito pressionado com tudo que estava acontecendo, né, pelas pessoas estarem apontando o dedo para ele, falando as coisas. Ele até alega falando que, poxa, eu deveria ter feito essa coletiva de imprensa lá no começo, né, que talvez esse assunto teria encerrado, mas ele acabou deixando, levando, enfim, e até que agora ele veio falar sobre o que tá acontecendo. E em questão, né, da parte que ele fala que ele não namorou a Sae-ron quando ela era menor de idade, ele diz que se isso for de fato comprovado, né, ele diz que vai pagar pela justiça, ele vai aguentar as consequências disso, mas até o momento ele bate o pé firme falando que não, ele não namorou com ela quando ela era menor de idade, sim a partir de 2019, 2018, uma hora ele fala 2018, depois ele fala 2019, enfim. Eu acho que é como eu falei, gente, eu acho que ele deveria sim ter permitido, talvez algumas perguntas, talvez a Gold Medalist ali tivesse, o que você vai perguntar? O repórter tal, tá. Então ali pra conseguir o pessoal entender, porque ele só alegou isso, então assim, ficou muito no ar, entendeu? Ele só alegou que vai processar a família, então tipo assim, é praticamente que a Gold Medalist solta as notas, entendeu? Eu acho que, já que ele iria fazer uma coletiva de imprensa, que ele explicasse mais detalhado todo esse assunto, entendeu? Tudo bem que é a vida pessoal dele, mas veio à tona, e isso tá prejudicando a imagem dele, e assim, eu não vi que ele falou nada demais, é algo que ele poderia ter soltado ali, escrito uma nota, uma carta, entendeu? Eu acho que ele deveria sim ter permitido, né, não só ele, mas como a empresa deveria ter permitido sim que eles fizessem perguntas pra ele, porque ficou muita coisa no ar. E como eu falei, ele continuou insistindo ali, falando que as mensagens serão passadas por perícias, tá? Todo o print, tudo que a família postou, né? E o youtuber, os 2 youtubers, na real, começaram a divulgar. Ele falou que vai ser tudo passado por perícia, tá? E que vai averiguar se realmente ela era menor de idade, como ele já falou que ela não era, que ela já era maior de idade. Ele disse todas as fotos, tudo que ele tem vai ser entregue para a perícia, tá? Para eles examinarem e ele trazer a versão dele, alegando que ele não é culpado e para poder limpar a imagem dele. Ele agradece também a todas as pessoas que estão acreditando nele, todos os fãs que continuam apoiando ele, e ele diz que vai provar a inocência dele. E para finalizar ali, ele alegou que a família, os amigos, todas as pessoas ao seu redor estão sofrendo muito com o que está acontecendo, porque se ele entra nas redes sociais, todos os dias estão falando dele, seja na TV, nas redes sociais, né, e sempre tá sendo chamado de pedófilo e de ter assassinado a atriz, né, então assim, deve estar sendo muito difícil, imagina os pais dele tá vendo isso, né, a família toda, né, vós, assim, pessoas mais velhas, tendo que passar por isso junto com ele, então não deve estar sendo nada fácil. E sobre o caso da Sully, né, como vocês viram, já postei aqui no vídeo anterior, onde o irmão, né, alega sobre as cenas, né, do filme que eles fizeram, ele não disse nada sobre isso e a empresa também até o momento não se pronunciou, tá? Tem gente que tá achando que a família da Sully quer pegar o hype ali em cima pra prejudicar o ator mais ainda do que ele já tá prejudicado, enfim. Tem esse vídeo aqui, eu vou deixar ele linkado aqui pra vocês, tá? Sobre esse assunto, mas ele também tá na playlist aí sobre o caso do Kim So-hyun. E no final, né, uma repórter, você consegue ver ali no vídeo que eu vou postar aqui pra vocês, ela grita bem alto perguntando quando o Kim So-hyun conheceu a Kim Sae-ron. 김세현 씨 언제 어디서 처음 만났는지
E ele simplesmente levanta, ele muito abalado, né, chorando bastante, você vê que ele levanta, ele só se curva e sai, né, sai de cena ali, ele sai do palco ali, enfim, da onde ele estava da coletiva de imprensa. E como ele alegou, ele não vai responder nada sobre esse assunto, né, sobre qualquer pergunta que os repórteres fizeram, né. E assim, pessoal, como eu falei, eu acho que se ele tivesse falado um pouco mais sobre esse assunto, né, tivesse trazido mais provas concretas ali, eu acho que ele deveria juntar mais provas, algo mais concreto para de fato vir se pronunciar pessoalmente, entendeu? Eu acho que ele deveria sim, essa é a minha opinião, tá? Ele deveria sim ter falado com a empresa, né, com a imprensa, desculpa, com a imprensa, talvez a Gold Medalist ali, a própria empresa dele ter pesquisado ali, perguntado para alguns repórteres o que cada um iria perguntar, que eu acho que era muito mais fácil. Mas enfim, pessoal, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre tudo isso, e como eu falei para vocês, pessoal, eu só tô trazendo informações aqui. Nenhum momento eu tô pedindo, nenhum vídeo meu eu pedi para vocês atacarem o ator. Eu não tô dizendo que eu tô de um lado, que eu tô do outro, tá bom? Eu acho que vai ter muito mais assunto ainda sobre isso, mais agora que ele se pronunciou, mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, Dorameiras. Qualquer atualização eu trago aqui pra vocês. E pessoal, outra coisa, em questão do membro, tá? Tem muitas pessoas pedindo membros aqui. O que acontece, gente? Eu tenho que bater um limite aqui, por isso que eu peço pra vocês compartilharem um vídeo, assistirem um vídeo, porque eu tenho aqui o YouTube, ele libera uma meta ali pra gente poder conseguir liberar os membros, tá bom? Então eu já estou resolvendo isso, mas pra isso eu preciso da ajuda de vocês pra conseguir abrir os membros, porque lá eu consigo já divulgar vídeos exclusivos pra vocês, notícia de última hora, saiu, eu já consigo mandar ali pra vocês, então vai ser muito melhor, tá bom? Logo, logo eu trago mais informações sobre os membros aqui pra vocês, tá bom? Não se preocupa, vai ter sim, mas fiquem tranquilos, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, Dorameiras. Beijinhos e até o próximo vídeo. Annyeong!